Meus cumprimentos aos participantes do Congresso e às organizadoras, a quem agradeço o convite para falar sobre a depressão nas pessoas idosas, pensando como a depressão se articula com o isolamento social. A depressão é uma palavra de uso consagrado para desânimo, tristeza, abatimento, e nós vamos ver como isso acontece na velhice. Esse trabalho foi realizado por integrantes do grupo de pesquisa Tecnologias, Culturas e Práticas Interativas e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e é um grupo de pesquisadores certificado pelo CNPq. Nós vamos fazer uma abordagem da depressão nos idosos, analisando as características e os desafios da velhice, que entendemos serem fatores que influenciam a depressão e o isolamento, também buscando seus conceitos nos especialistas e em como as pessoas idosas sentem esses dois processos. Ao final, delineamos alguns caminhos. Nossa premissa leva em conta especificidades da vida na velhice e sua associação à depressão e ao isolamento. Nós buscamos constatar a vida na velhice, se ela contribui para os processos de sofrimento nos idosos. Nesse estudo, nós identificamos 4 conjuntos de características da velhice. A velhice como um período de muitas mudanças, que começam e não param mais. Nesse período, as pessoas que têm filhos começam a ter uma transformação na vida muito grande quando os filhos se vão de casa, conhecida como síndrome do ninho vazio. E a aposentadoria, que traz dúvidas quando a vida, depois de parar de trabalhar, não foi planejada e também quando foi. É uma fase quando passamos a viver com menos gente, porque as pessoas se afastam de quem é idoso, porque mudaram em decorrência da própria velhice, da aposentadoria, isso as pessoas da mesma faixa de idade, do idoso principalmente, ou porque morreram. É um momento em que diminui nossa força muscular. E podemos ter perdas sensoriais, mas, por exemplo, a audição e a visão podem ser corrigidas por meio de aparelhos. Nós ficamos distantes do mundo cotidiano, por todas as razões anteriores. É uma série de incômodos para os jovens, tanto na mobilidade quanto na lentidão que começa a caracterizar a vida na velhice. Esse aviso de assento preferencial já está atualizado, já não tem o idoso sinalizado como uma pessoa encurvada e com bengala. Também, por todas as razões anteriores, nós ficamos mais distantes do mundo cotidiano. Estudos do nosso grupo de pesquisa mostraram que há pessoas-chave que cumprem um papel de manter os idosos conectados ao mundo.
O agente comunitário de saúde, que no Sistema Único de Saúde é um profissional da atenção primária à saúde, da equipe de saúde da família, por seu contato frequente com os idosos do território onde atua, pela incumbência de identificar se há problemas, quais são, quando ele entra em contato com o idoso, o agente comunitário de saúde leva o mundo para ele. Ele não apenas cumpre seu papel técnico, mas também tem uma relação de humanidade com as pessoas. O mesmo se passa com cuidadores de idosos durante o processo de cuidado, com profissionais de saúde nos atendimentos, com, por exemplo, os porteiros de prédios residenciais, que dão muito apoio e atenção às pessoas idosas. Novamente, um profissional que estabelece a conexão do idoso com o mundo se ele está afastado, isolado ou até num processo já de depressão. Também, durante o nosso estudo, chegamos a 3 tipos de desafios à vida na velhice. São desafios, são conjuntos de desafios, cada um carregado de uma série de pontos que interpõem barreiras ao funcionamento e à qualidade de vida das pessoas idosas. Os desafios à vida material, eles acontecem também em todas as idades. Mas especialmente cada um desses tópicos significa uma barreira ainda muito grande para as pessoas idosas, que ao não terem renda mínima, alimento e água suficientes, educação básica completa que reflete nas oportunidades de trabalho, moradia com instalações apropriadas, infraestrutura urbana, acesso a serviços do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social. Ao não terem ou terem algum desses aspectos de forma insuficiente, eles têm a vida muito dificultada e isso pode ser um gerador de sofrimento e de um início de processo de depressão. Entre os desafios orgânicos, nós trouxemos o das mudanças na capacidade funcional. A funcionalidade é um marcador da velhice e de um processo saúde e doença. Se, quando crescemos, vamos aumentando a capacidade funcional até que ela chegue ao auge na idade adulta, quando envelhecemos, começa um processo de declínio que pode levar à redução da autonomia e da independência. Nesse espaço que os autores chamaram de limiar da incapacidade, é onde está a possibilidade de reduzir barreiras que são variáveis externas ao envelhecimento e melhorar a qualidade de vida até nessa bifurcação da linha vermelha, linha superior, na bifurcação onde ela está declinante, é possível que volte a subir e mantenha a capacidade funcional por um longo tempo a partir
de intervenções por parte da pessoa idosa e de seus cuidadores. A linha amarela, ela reflete o que acontece a partir de pobreza, extrema pobreza, desnutrição, violência, doenças, e que então desencadeia um declínio inevitável e nos traz essa linha decrescente. Como a nossa sociedade olha para os idosos? É um olhar assim, uma careta, uma expressão de desagrado? É uma vontade de nem ver uma pessoa idosa, porque ela lembra da proximidade da morte, das características físicas que ninguém quer para si. Longe de mim, rugas, peles manchadas, andar lento, encurvado, flacidez. Não, não se quer isso. Nós marcamos os idosos também tratando a velhice por outros nomes. São os eufemismos ao envelhecimento que colocam nomes ou expressões como terceira idade, melhor idade, envelhecência, no lugar de velhice, que nós aqui estamos admitindo como palavra aceitável para essa fase da vida. Também ligamos, estereotipando o idoso, ligamos à infância, tratando no diminutivo quando vamos perguntar: quer sua comidinha? Está com friozinho? E tomamos uma atitude protetora como se já houvesse dependência, quando nem sempre é o caso. Então, o idoso fica associado à incapacidade e à aposentadoria, significando inutilidade. Esses três processos sociais levam à discriminação da velhice, ou a discriminação por idade, ou a discriminação da pessoa idosa. A discriminação materializa todos os processos de rejeição ao idoso, que, na verdade, em última análise, é uma rejeição à velhice. A velhice, que, na verdade, é uma construção social, porque a noção de idade é definida em número de anos e é produto de determinada prática social em certo momento da história da humanidade. Sem uma experiência social, a pessoa não conta o tempo e nem sabe o que é morte. Um exemplo disso é o que a ficção nos conta sobre o personagem Tarzan, que, enquanto viveu na selva, entre animais, o Tarzan não conheceu a vida social até que entrou nela. E como construção social, a velhice teve diferentes representações ao longo da nossa história. E aqui estão apenas alguns exemplos de como, em outras épocas, a velhice foi entendida como produtiva
e, se fosse produtivo, era levado em conta. Mas quem estava com mais de 60 anos era considerado inútil e, portanto, não se considerava a produtividade de quem avançava na idade. A necessidade de enriquecimento, de manter os recursos financeiros na família, na tradição de dotes entregues no casamento, começou a ser revista, porque as famílias que forneciam dotes começaram a perder suas riquezas. E, com isso, começaram uma mudança na limitação de idade, ou na idade de início de casamentos. Esse período da Renascença é considerado por alguns autores como a origem da adolescência. Também a formação de jovens na Europa do século XIX redefiniu idades para que os orientadores dos aprendizes não perdessem seus poderes com o crescimento dos jovens que aprendiam seus ofícios. A diminuição de uma geração na Guerra Mundial mudou a vida adulta após a guerra. E, nos dias de hoje, a criação de uma lei de prioridade especial para pessoas acima de 80 anos já nos mostra que há uma nova forma de considerar a velhice. Portanto, há uma redefinição de faixas etárias em nossa época. A depressão vem se mostrando uma preocupação pela magnitude do problema. Já há 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Aqui não se trata de pessoas idosas, mas na população geral, que tem 4,4% envolvidos em processos de depressão. No Brasil, a proporção de idosos com depressão é de 9,5%, em uma população geral de 200 milhões de pessoas. Não é pouco. E depressão pode-se dizer que um caldeirão de características. A depressão é multifatorial, é diversa, vem de várias origens, tem muitas consequências. A Organização Mundial da Saúde define depressão como um transtorno que impacta no humor e nos sentimentos da pessoa afetada. Ela é múltipla, tem muitas origens e é um transtorno surgido do sofrimento e, portanto, que leva a uma patologia. Isolamento e solidão. A gente aqui precisa fazer uma diferença, porque isolamento é considerado como falta objetiva de contato social. E a solidão é interna, é subjetiva. Ela vem da percepção da pessoa em relação à sua rede social. Se diminuiu, se extinguiu, se já não restam contatos para a pessoa, o sentimento é de solidão, mesmo que haja uma rede e que ela possa recorrer à rede. O isolamento, ele é o nosso objeto aqui. É a situação
do idoso sem contato e sob risco de adoecimento. Consideramos que é possível prevenir e, em alguns casos, superar a depressão. Um desses caminhos nos foi apontado numa pesquisa que fizemos, criando uma comunidade virtual de idosos no Facebook, na internet, para que pessoas idosas pudessem falar assuntos referentes ao seu envelhecimento, à velhice em geral. Nós começamos, o grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisadores que elaborou este trabalho e alguns outros que não estão aqui, nós começamos essa comunidade virtual como grupo público no Facebook em 5 de setembro de 2016. Ele passou de 3 anos de existência e continua lá funcionando. O crescimento muito grande do grupo é uma mostra de que as pessoas idosas esperavam por um espaço como esse, assim como esperam espaços de fala, onde possam se manifestar e sobre si mesmas e sobre como é o envelhecimento em nossa sociedade. Esse perfil de crescimento que nós apresentamos aqui, ele é apenas uma amostra de como muitas pessoas se interessaram. Em pouco tempo, em 3 meses, aumentou de 50 membros para 500. Os 50 membros iniciais foram convidados por nós mesmos, os moderadores, criadores e moderadores do grupo, a partir de nossos relacionamentos. Eram pessoas que estavam envelhecendo, eram especialistas, pesquisadores da área, mas também profissionais da área da saúde, não envolvidos com envelhecimento. Em janeiro do ano seguinte, 2017, logo após esse crescimento de 50 para 500, o número de integrantes da comunidade virtual dobrou para 1.000 membros. E assim foi crescendo. 9 meses depois, tinha mais de 80 mil. Em setembro de 2018, chegou a 135 mil. E desde então varia, aumenta, diminui, passa de 135 mil, mas volta atrás porque há uma oscilação muito grande de entradas e saídas e de manutenção do interesse também. Mas com relação à depressão, os idosos se manifestaram sobre o tema a partir de suas experiências com depressão. Um membro relatou um episódio de depressão e que considerava ter superado com o apoio da comunidade. Esse membro ressaltou muito como foi importante a participação dos membros da comunidade quando ele expôs sua situação e destacou que considera o mundo mau e egocêntrico, mas que encontrou no grupo pessoas que ela chama de anjos que ajudaram a melhorar seu estado depressivo. E ainda frisou que não é frescura, mas é doença, e doença da alma. Outro membro também admitiu estar com depressão
e agradeceu aos membros que responderam a seu desespero manifesto no grupo e criaram uma rede de força, de energia, fazendo com que esse membro ache que as pessoas da comunidade são responsáveis por sua melhora. Foi uma postagem bastante curtida e com vários comentários. Mais um membro se colocou como vencendo a depressão e tendo os membros da comunidade como parte da mudança. As mensagens, as palavras, todo apoio recebido foi levado em conta como importante para a melhoria daquele estado que trazia sofrimento e que pôde ser modificado. Esses resultados de pesquisa indicam que é possível alcançar bem-estar e qualidade de vida a partir da convivência com outras pessoas e até considerar a superação de processos depressivos. Nosso trabalho teve como resultados a percepção de que há espaços de fala em nossa sociedade para os idosos e que são diferentes. E essa diferença ela tem reflexos no processo de envelhecimento e de saúde, doença, de diferentes formas. Na pesquisa, quando fazemos grupos focais e entrevistas, estamos proporcionando a uma pessoa idosa um espaço de fala, mas que é restrito àquele momento da pesquisa, ainda que também se faça uma devolutiva de resultados, apenas nesse período, se a pesquisa não trouxer ações para que deem continuidade a um espaço de fala. Então, nesse momento em que as pessoas idosas são ouvidas em pesquisa, a iniciativa é de especialistas e é dirigida aos idosos. Não se pode dizer que há uma proatividade ou que a decisão tenha sido do idoso. Nessa comunidade virtual que acabamos de mostrar, o espaço de fala é ilimitado. O ambiente é totalmente conduzido pelos idosos, certamente que há moderação, mas no caso de moderadores com uma perspectiva, uma visão de mundo que considere o máximo de espaço para que haja a expressão por parte dos idosos, torna a fala ilimitada e a possibilidade de que se realizem relações não hierárquicas, o que possibilitou essas espécies de confissão de membros do grupo que já são idosos e que
tiveram um diagnóstico de depressão e uma percepção de melhoria a partir das interações em grupo. Também iniciativas de extensão universitária voltadas a idosos criam um espaço momentâneo, um espaço provisório de fala das pessoas idosas. Em geral, são propostas acadêmicas que têm uma duração maior do que um momento de pesquisa qualitativa, com participação de idosos, mas permite uma maior interação da universidade com as pessoas idosas que acabam podendo encaminhar suas demandas e, em muitos casos, até que os programas se tornem permanentes e que a participação dos idosos seja propiciada em processos de longa duração e que se tornam espaços muito favorecedores de recuperação de pessoas que estavam em processos de adoecimento. De todo esse estudo, nós podemos sugerir que velhice não é o mesmo que depressão e isolamento, mas que essas características da velhice e os desafios da velhice têm favorecido o surgimento de depressão e isolamento. Obrigada e estou à disposição para falarmos um pouco sobre essa apresentação. De novo, agradeço.